Olá, querida igreja, paz do Senhor Jesus a todos vocês. Que bom estarmos aqui para mais um devocional hoje, que é o nosso 10º dia. Glórias a Deus. Estamos aí já na metade desse desafio de 21 dias de jejum, de oração e de meditação na palavra de Deus. Como o Senhor tem falado conosco nesses dias, de uma maneira tão poderosa, nós que estamos recebendo uma palavra de Deus logo pela manhã, meio-dia estamos entregando o nosso jejum e à noite temos também um devocional, uma palavra de oração, juntamente com todos os irmãos da nossa igreja, através de uma live. E esse é o nosso devocional. Todos os dias vocês estão recebendo esse devocional para poder abençoar a sua vida, ajudar você na sua meditação, ajudar você a refletir sobre algumas coisas muito importantes quando se trata de jejum, de oração, de uma vida de dedicação na presença de Deus. O propósito desse nosso jejum, desse nosso desafio de oração, de meditação na palavra de Deus, é estarmos mais próximos da presença de Deus, sensibilizados também para o trabalho do serviço no reino de Deus. E a grande verdade é que existem muitas pessoas que são muito boas em tudo que fazem, mas a grande verdade é que em algum momento da vida dessas pessoas, no meio do caminho, elas acabam desistindo. E esse é o tema do nosso devocional de hoje. Não desista, você já está na metade do caminho, tá bom? Então, antes de nós entrarmos aqui na leitura da palavra bíblica, não deixe de deixar o seu like, também de se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda a levar essa palavra de fé e de esperança a mais pessoas. Também compartilhe com seus irmãos e suas irmãs, amém? Nós vamos meditar aqui no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 13, verso 12, parte B, verso 13, parte B do versículo. Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 13, parte B do versículo, que diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse é o texto do nosso devocional de hoje, desse dia abençoado, 10º dia do nosso desafio poderoso. Já estamos pela metade do caminho, então vamos lá. O tema nosso hoje é termine bem. Existem muitas pessoas que começam tudo aquilo que fazem de uma maneira sobrenatural e muito empolgados, mas no decorrer da sua história, no decorrer do caminho da vida, elas acabam desanimando, ou muitas vezes até procrastinando, deixando para depois. Outras prioridades acabam surgindo e essas pessoas muitas vezes não conseguem terminar bem. Isso acontece em muitas áreas da vida humana. Nos relacionamentos, existem relacionamentos que começam muito bem, relacionamentos amorosos. No namoro é uma beleza, uma bênção de Deus. Aí depois vem o noivado. Quando chega no casamento, muitas pessoas, eu conheço pessoas que ficaram namorando e noivando aí 7, 8, 10 anos, entre namoro e noivado. Ficaram casados 3 semanas. É isso mesmo que você está ouvindo, ficaram casados 3 semanas. O começo foi bom, se amavam, se gostavam, até que chegou o dia de estabelecer uma aliança, um propósito, continuar até o fim. Esse tem sido o grande desafio dessa geração de hoje, permanecer firme. Tem muitas pessoas também que começam uma maravilha no seu primeiro amor, no relacionamento com Deus, mas no meio da estrada da fé, essas pessoas acabam desistindo, por algum motivo. Existem muitos motivos que levam as pessoas a desistir pelo caminho. O principal motivo é a perca de foco. Quando você perde o foco, irmãos, quando o seu foco está nas coisas desse mundo, quando o seu foco está em coisas que não são prioridades, você correrá o sério risco de desistir pelo caminho. Observe bem as coisas que você tem realizado no seu dia a dia. Você conclui? Você termina? É muito bom começar algo, mas melhor ainda é terminar algo. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que começaram bem, mas terminaram com a derrota, terminaram mal, terminaram com a destruição. Vamos lá, o primeiro exemplo de alguém que começou muito bem na Bíblia é o exemplo de Judas. Judas foi chamado por Jesus para compor o ministério mais
poderoso que essa terra já viu, o ministério do nosso Salvador Jesus Cristo. E ele começou muito bem, foi convocado por Jesus, caminhou com Cristo durante 3 anos, viu grandes milagres acontecendo, participou da multiplicação dos pães e dos peixes, viu Lázaro sendo ressuscitado, ele mesmo cuidava das finanças do Mestre Jesus. E olha só o que aconteceu com ele, no final da sua história ele teve um final trágico, morreu de uma maneira terrível, ele foi e se suicidou, porque não conseguiu lidar com a pressão de ter entregado o Filho de Deus, o Mestre que caminhou com ele durante todos os anos ministeriais que eles viveram. Entenda algo, não adianta começar bem. Judas foi convocado por Jesus. Meu Deus do céu, não existe ministério na face da terra, irmãos, mais poderoso do que o ministério de Cristo. O ministério de Jesus ele veio para mudar a história da humanidade, nos seus aspectos sociológicos, culturais, emocionais, espirituais, financeiros. Jesus trouxe um marco para a humanidade. Depois da cruz de Cristo, nunca mais o homem foi o mesmo. E esse homem chamado Judas compôs esse ministério. Infelizmente, ele não conseguiu terminar bem a carreira. Temos o exemplo também de Ananias e Safira. Ananias e Safira fizeram parte da primeira igreja. A primeira igreja constituída por Cristo Jesus, discipulada, pastoreada pelos próprios apóstolos. Meu Deus do céu, os próprios apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, aqueles que viveram com Jesus. Então o problema de Ananias e Safira não poderia, em hipótese alguma, ser a reclamação da igreja. Essa igreja não é boa, só existia essa igreja. Na verdade, Jesus estava instituindo a igreja e só existia uma denominação. Sabemos que hoje nós participamos da igreja global, que é a igreja do Senhor Jesus, e também da igreja local, que são as denominações espalhadas pela face da terra. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário, isso é muito bom, essa diversidade não é ruim, mas eu quero fazer você refletir juntamente comigo que Ananias e Safira participaram da primeira igreja, a igreja número 1. Não havia diversas denominações ali naquele momento, só existia uma igreja, pastoreada pelos próprios apóstolos, e eles não conseguiram terminar bem. Infelizmente, havia um mover na igreja de Atos dos Apóstolos, onde eles, tudo que vendiam, colocavam aos pés dos apóstolos. E Ananias e Safira, por um ato de religiosidade, por um ato de querer mostrar aquilo que de fato não eram, eles foram lá, venderam uma propriedade, mentiram o valor e disseram aos apóstolos que estavam entregando tudo que tinham, o valor total da quantia vendida daquela propriedade. E eles acabaram muito mal. Ananias acabou morrendo, Safira também, porque mentiram aos homens de Deus. Imagina se isso fosse acontecer nos dias de hoje, pessoas fossem mortas por mentirem. E olha, eu quero lembrar você que isso não aconteceu no Velho Testamento. Isso aconteceu no Novo Testamento. É isso mesmo que você está ouvindo. Ananias e Safira acabaram perdendo sua própria vida, não terminaram bem. Nós temos também o exemplo do jovem rico. O jovem rico, ele chegou diante de Jesus, o Senhor dos senhores, mas ele também não conseguiu terminar bem. Infelizmente, existem muitas pessoas nos dias de hoje que não terminam bem. Essa é uma realidade. Não gostaríamos que fosse assim. Gostaríamos que todos aqueles que empreendessem algo terminassem bem. Isso fala muito sobre como está a sua vida. Se você empreende algo hoje e acaba perdendo foco, Deus está te chamando hoje para uma reflexão. Se você começou esse jejum e no meio do jejum desistiu, não faz mais, não busca mais, não ora mais, você precisa rever algumas coisas. E eu não estou falando de um ato de religiosidade. Em algum momento ou outro, quem sabe você foi obrigado a não poder fazer o jejum nesses 21 dias, quebrou, acabou não deixando de fazer um dia ou outro. Não significa que Deus vai te punir por isso. Muito pelo contrário, Deus não fará isso em hipótese alguma. Nós marcamos uma data, nós marcamos um tempo, porque o nosso Deus é assim. Deus fez o mundo inteiro, todas as coisas que nele há, em um tempo cronológico também. Nossa vida precisa ser marcada por um tempo cronológico. Tudo tem começo, meio e fim. Foi assim com Deus na criação do mundo. Teve começo, teve meio, teve fim, depois ele descansou. Você precisa entender que na sua vida precisa disso. Tudo terá começo, meio e fim.
Nesse jejum, nós hoje estamos no meio do jejum. Hoje é o 10º dia e nós vamos em 21 dias firmes e fortes. Agora, se você está começando algo na sua vida e vive sempre terminando fora do tempo, ou abandonando isso que você tem feito, que Deus colocou na sua vida, fora do tempo, isso é um alerta de Deus para você. Algo está errado, você precisa rever princípios. Pastor, e como eu posso rever esses princípios para terminar bem? Você consegue começar bem? Vamos lá, hoje nesse devocional, Deus quer falar no seu coração para que você termine bem. Tem pessoas que entram numa empresa e não criam raízes. Elas entram na empresa e logo no primeiro ano, no segundo ano, elas desistem. Tem pessoas que começam no seu ministério de uma maneira muito boa, primeiro, segundo ano, terceiro ano, desistem. Tem pessoas que começam no seu casamento. Casamento é um mar de rosas, quando está noivo, quando está namorando, é uma maravilha. Depois não resistem os 7 primeiros anos do casamento, né? Existe um estudo aí que diz que se um casamento resistir aos 7 primeiros anos, esse casamento vai durar por muito tempo, para a vida toda. Então, você precisa entender, é necessário criar raízes. Deus está falando com você através desse devocional. Existem pessoas que não criaram raízes, por isso vivem sempre recomeçando a mesma coisa do mesmo jeito. Voltam para a estaca zero. Irmãos e irmãs, Deus quer que você avance. Deus quer que você cresça em todas as áreas, no seu ministério, no seu casamento, nas suas finanças, em tudo. Deus deseja que você avance, que você cresça. Deus não deseja que você fique estagnado, parado no tempo. Não, muito pelo contrário. Deus te fez para avançar espiritualmente, intelectualmente, financeiramente. Deus deseja que você cresça, mas para isso é necessário criar raízes. Pessoas que não têm raízes são pessoas que vivem recomeçando. Portanto, não vai adiantar mudar de igreja. A solução não está na troca de uma igreja. A solução está na troca de um caráter. A solução está na troca de um perfil, de um propósito. A solução está na troca de posicionamentos. A solução não está em mudar de uma igreja para outra. A gente vê que hoje existem muitas pessoas que não conseguem lidar com um negócio chamado tempo, que não conseguem criar raízes, não conseguem ser discipuláveis. Você chama a atenção da pessoa uma vez, ela fica emburrada. Olha, fulano, isso não é legal para você. Aconteceu algo interessante comigo esses dias mesmo. Estava em uma viagem ministerial com o nosso líder aqui da igreja no estado de Minas Gerais, bispo Ado Alessandro, e foi nos dada a oportunidade para alguns pastores para uma palestra, né? Nessa noite haveriam várias palestras, uma minha e outra de outros pastores. O que acontece é que no meio das palestras os pastores se animaram e acabaram excedendo o tempo que lhes foi concedido. Era concedido um tempo de 20 minutos para cada pastor e todos eles excederam o tempo, inclusive eu. Ao término dessas ministrações, nosso líder chegou e disse: olha, as palavras foram maravilhosas, porém vocês não respeitaram o tempo. E isso foi um puxãozinho de orelha, né, do nosso querido líder, bispo Ado Alessandro, para o nosso crescimento. Porque nós precisamos respeitar até esses limites, e foi nos colocado um limite de tempo. Sabemos que o agir do Espírito Santo pode operar, mas é importante saber que também nós precisamos fazer a nossa parte. Então entenda algo, fomos chamados a atenção e recebemos essas críticas, essa chamada de atenção com alegria, porque foi para o nosso melhor, para a nossa melhoria. Existem pessoas que não são chamadas a atenção e elas emburram, e por isso não criam raízes, não crescem, trocam de igreja, trocam de ministério, abandonam a fé. Gente, nós temos que crescer. Temos que crescer em Deus. Não podemos desistir. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você precisa perseverar até o fim nas coisas que você empreende em fazer. Você precisa entender que as coisas não chegam de mão beijada, que é necessário ter sacrifício. Sacrifício é importante, porque o sacrifício vai fazer com que você cresça, com que você seja aprimorado. Ah, mas Deus não deseja sacrifício. Eu sei, irmãos, mas a vida é conquistada com suor.
Você precisa se sacrificar no seu trabalho, dar o seu melhor, andar a segunda milha. No ministério também é a mesma coisa. Portanto, primeira coisa, crie raízes. Não seja como a palha que o vento sopra. Crie raiz no seu trabalho, na sua igreja. Se você for chamado a atenção no seu trabalho, observe. Veja se de fato você não está equivocado e errado, corrija esse erro. Isso é para o seu crescimento, isso vai ser bom para você. Então, no nome de Jesus de Nazaré, entenda, crie raiz aonde Deus te colocou. Não se perca. Existem pessoas que estão perdidas. Mantenha o foco. Essa é a palavra que Deus tem para o seu coração hoje. Permaneça até o fim. Não seja como Ananias e Safira. Não faça algo para parecer alguém para as outras pessoas. Mas faça algo porque essa é a sua identidade. Essa é a sua genética. Não queira aparecer para as outras pessoas. Eu sei que muitos de nós precisamos de elogios, de afirmações, mas entenda que o principal elogio vai vir do céu para a sua vida. A afirmação vai vir de Deus para a sua vida. Então não se perca. Pastor, eu estou sendo criticado pelas outras pessoas. E daí? Qual o problema? Entenda se essas críticas são boas a você. Se você está sendo criticado e essas críticas serão construtivas para você, boas para você, você entende que você realmente precisa mudar, então mude. Então tome essa postura de mudança porque isso te ajudará. Agora, se essas críticas forem apenas críticas mesmo, porque a pessoa não gosta de você, não gosta do seu jeito, não gosta do seu ministério, enfim, essa pessoa está te perseguindo, meu irmão, minha irmã, qual o problema? Deixe com que essa pessoa lide com o próprio Deus, porque a palavra de Deus diz algo poderoso. Ai daquele que toca em um dos meus ungidos. Então, se a pessoa está te criticando para você crescer, glória a Deus. Isso é maravilhoso, isso é bom. Se a pessoa está te criticando porque tem inveja, porque está te perseguindo, irmãos, entrega isso na mão de Deus. Deixa Deus lidar com essa pessoa. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Deus, ele vai tratar com essa pessoa. Pode ter certeza disso. Então, entenda, termine bem. Não permita que Satanás roube a sua fé, sua esperança, sua alegria. Nós estamos na metade dessa jornada. Talvez você já ouviu de alguma pessoa essa frase aqui. Ah, você está fazendo jejum para quê? Jejum não é para isso, não. Não mexe com esse negócio de fazer jejum, não. Jejum e oração. Você está sendo muito religioso. Cuidado com essas pessoas. Nós estamos aqui de uma maneira muito séria, levando a sério as coisas que são de Deus. Se você está chegando agora e está se perguntando, mas por que o jejum é tão importante? Volta aí nos outros capítulos, você vai entender a importância do jejum, da meditação na palavra de Deus e da oração, de uma vida diária de oração. Que Deus possa abençoar a sua vida. Hoje é o nosso 10º dia de jejum, de oração e de meditação na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Nos encontramos amanhã no 11º dia, se Deus assim permitir. Um grande abraço. Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.